A verdade é simples, mas poucos homens têm coragem de encará-la. Mulheres não agem por acaso. Quando ela está realmente interessada, nada é aleatório, nada é sem intenção, nada acontece por acaso. Existe um padrão silencioso no comportamento feminino que só aparece quando o interesse é verdadeiro. É sutil, é elegante, é quase imperceptível para quem vive tentando decifrar sinais superficiais. Mas é óbvio para o homem que aprendeu a observar comportamento, não palavras. E é exatamente isso que você vai descobrir agora. Não mais aquela ansiedade de tentar adivinhar o que ela sente, não mais a dúvida que corrói sua paz, não mais a insegurança de interpretar cada gesto como se fosse um quebra-cabeça indecifrável. Hoje, você vai entender o que realmente diferencia uma mulher que está apenas sendo educada de uma mulher que está verdadeiramente interessada. O maior erro dos homens é acreditar que interesse feminino se expressa da mesma forma que o masculino. Nós somos diretos, elas são sutis. Nós mostramos de cara, elas mostram aos poucos, mas mostram de forma consistente. O que confunde muitos homens é esperar gestos escancarados, declarações óbvias, aproximações claras. Quando isso não vem, eles acham que não há interesse, acham que estão sendo ignorados, acham que precisam dobrar o esforço. E é justamente esse excesso que os afasta da verdade. Mulher interessada nunca age com exagero. Ela age com intenção. Intenção é percebida no comportamento silencioso, no ritmo, na consistência. Imagine um homem observando somente as palavras. Ela disse que está ocupada, então não gosta de mim. Ela não respondeu rápido, então perdeu interesse. Ela não elogiou nada, então não sente nada. Esse tipo de leitura superficial coloca você na posição mais fraca possível. Agora imagine outro homem que observa o conjunto. O olhar que dura um pouco mais que o normal, as perguntas sobre sua rotina, o jeito como ela tenta manter a conversa viva, mesmo sem perceber, a forma como ela se ajusta ao seu ritmo sem reclamar, pequenos sinais que, isolados, parecem triviais, mas juntos formam um mapa claro do interesse dela. Não é sobre intensidade, é sobre continuidade. O homem desesperado procura sinais onde não existem e cria expectativas onde não há base. O homem estoico faz o oposto. Ele observa a realidade, não a fantasia. Ele percebe padrões, não frases soltas. Ele entende que o comportamento sempre revela mais do que qualquer discurso. Quando a mulher realmente se importa, ela demonstra, mesmo quando tenta disfarçar. Quando não se importa, ela também demonstra, mesmo quando tenta ser educada. O problema é que muitos homens ignoram esses padrões porque estão mais preocupados em ser aceitos do que em enxergar a verdade. E isso nos leva a outro erro fatal: tentar forçar reciprocidade. Muitos homens, ao perceberem qualquer sinal mínimo, começam a exagerar na aproximação. Aceleram demais, pressionam sem perceber. Tentam criar conexão na marra, e esse comportamento destrói o interesse feminino com uma velocidade impressionante. Interesse não responde à pressão, responde à presença, responde ao ritmo, responde ao equilíbrio. Não é sobre perseguir, é sobre perceber. Não é sobre provar algo. É sobre se portar de um jeito que convida, não que sufoca. Mulher interessada de verdade age de um jeito específico. Ela presta atenção em detalhes. Ela procura pequenas formas de se aproximar. Ela tenta manter a energia viva. Ela ajusta o ritmo sem perder a própria essência. Ela dá espaço sem desaparecer. Ela demonstra respeito pelo seu tempo e pelo seu propósito. Essas atitudes não surgem do nada. São reflexo de atração, de interesse genuíno, de curiosidade emocional. E quando o homem aprende a ver isso, ele deixa de viver na insegurança e passa a viver na clareza. O estoicismo nos ensina a observar o mundo como ele é, não como gostaríamos que fosse. E quando você aplica isso às relações, algo muda profundamente.
Você para de correr atrás de fantasmas emocionais, para de interpretar demais, para de sofrer por hipóteses e começa a ver o comportamento feminino pelo que ele realmente é. Não importa o quanto ela tente esconder, quando existe interesse, ela age. Quando não existe, ela também age. A diferença está na consistência, não na intensidade. Antes de começarmos a revelar os sinais comportamentais que uma mulher só demonstra quando está realmente interessada, quero que você deixe sua marca aqui da forma certa. Se você está comprometido em evoluir sua percepção, sua postura e sua energia masculina, escreva agora nos comentários a palavra-chave de hoje: verdade. Porque é isso que você terá a partir deste vídeo. Clareza, lucidez e verdade sobre como o comportamento feminino realmente funciona. Comente verdade e vamos para a próxima parte. Existe um tipo de atenção que uma mulher só oferece quando está realmente interessada. Não é a atenção óbvia, exagerada, escancarada que muitos homens esperam. É algo muito mais sutil, porém muito mais valioso. É a atenção seletiva. Ela não se distribui para qualquer um, não é automática, não é por educação. Essa atenção aparece apenas quando você ocupa um espaço especial no olhar dela, um espaço que ela mesma às vezes não admite estar criando. E é justamente essa atenção silenciosa que tantos homens ignoram, porque estão ocupados demais procurando declarações explícitas que raramente existem no início de algo verdadeiro. A atenção seletiva se manifesta primeiro na forma como ela observa pequenos detalhes que ninguém mais nota. Pode ser sua expressão quando está concentrado, o jeito como você fala, o tipo de música que você escuta, a forma como você escreve, como você se veste, como você reage a situações simples. Mulher interessada repara em nuances, não porque está analisando, mas porque está envolvida. O interesse feminino é curioso, e curiosidade é o primeiro sinal de atração real. Uma mulher que não liga para você não observa nada além do óbvio. Uma mulher que liga observa até o que você não percebe. O erro dos homens é esperar que a atenção venha de forma teatral. Eles acham que, para ser considerado especial, ela precisa elogiá-los o tempo todo, mandar mensagens enormes, demonstrar empolgação exagerada. Só que isso raramente acontece com mulheres de verdade. O interesse feminino é discreto, elegante e extremamente inteligente. Ela mostra sem parecer que está mostrando. Ela demonstra sem parecer que está se esforçando. E é aqui que o homem maduro se diferencia. Ele percebe os movimentos mínimos que o imaturo ignora. Imagine a seguinte cena. Vocês estão conversando e ela lembra de algo que você mencionou dias atrás. Não era nada profundo, apenas um detalhe casual. Mas ela guardou. Por quê? Porque havia interesse. A mente dela naturalmente deu importância ao que você disse. Outro exemplo, você muda algo no visual. Um corte de cabelo, uma barba diferente, uma roupa pouco comum, e ela percebe na hora. Isso não é educação. Isso é atenção seletiva. São pequenos gestos que revelam um envolvimento emocional que ainda está se formando. Agora, observe o contrário. A mulher que nunca lembra de nada que você diz, nunca repara em nada ao seu redor, nunca direciona o olhar para você de forma específica. Ela pode até ser cordial, pode até responder mensagens, pode até conversar com você, mas não há profundidade, não há foco, não há atenção seletiva, e isso já é um sinal claro. Você não precisa sofrer, interpretar, insistir, basta observar. Quando o interesse é real, o comportamento é diferente. Sempre. A solução estoica aqui é simples. Pare de interpretar excessos e comece a notar consistências. O interesse feminino raramente aparece em explosões emocionais, mas quase sempre aparece em padrões sutis.
Se ela te observa, se ela te ouve, se ela nota pequenas mudanças, se ela demonstra curiosidade pelos seus movimentos, isso não é acaso, é atenção seletiva. E atenção seletiva é um dos primeiros sinais de interesse verdadeiro, mas você só consegue enxergá-la quando abandona a postura carente de querer confirmações explícitas. Outro ponto importante: mulheres interessadas ajustam o foco. Elas conseguem manter conversas sem se dispersar. Fazem perguntas que têm profundidade, respondem a temas que você gosta, puxam assuntos que conectam com a sua energia. Isso é atenção direcionada. É o oposto da conversa superficial, vazia, preguiçosa. Quando existe interesse, a conversa não é vaga, ela é viva, ela tem intenção. E veja como isso se manifesta na prática. Dois caras estão falando com a mesma mulher. O primeiro força a conversa, envia parágrafos, tenta impressionar, busca elogios, tenta arrancar interesse. O segundo fala menos, mas percebe mais. Ele nota quando ela muda o tom, quando ela menciona algo importante, quando ela demonstra leve curiosidade. Ele não reage exageradamente, ele observa. Ele entende que a atenção dela é um sinal valioso. Enquanto o primeiro tenta criar interesse, o segundo apenas percebe o interesse real acontecendo. A atenção seletiva é o primeiro portal para tudo que vem depois. Curiosidade mais profunda, comunicação consistente, investimento emocional. Quando você aprende a notar esse padrão, sua relação com o feminino muda completamente. Você para de se perder em ilusões e começa a reconhecer a verdade. E a verdade é que uma mulher só investe atenção quando há emoção envolvida. Não importa o quanto ela tente disfarçar. O olhar revela o que as palavras escondem. Na próxima parte, você vai ver como a comunicação suave, mas consistente, é outro sinal de interesse verdadeiro. E por que muitos homens perdem esse sinal por interpretar da forma errada. A maioria dos homens acredita que quando uma mulher está interessada, ela vai mandar mensagens o tempo todo, vai puxar assunto de forma explícita, vai demonstrar entusiasmo constante. Só que isso quase nunca acontece na vida real. O interesse feminino raramente se manifesta em exageros. Ele aparece na constância, na sutileza, no movimento delicado de alguém que não quer expor o próprio sentimento, mas não consegue evitar o impulso de se aproximar. E essa abordagem suave, porém frequente, é uma das formas mais claras de perceber que uma mulher está realmente interessada de verdade. O interesse feminino verdadeiro não é barulhento, ele é contínuo. Ela não precisa mandar textos enormes, não precisa declarar nada, não precisa ser intensa, mas, se existe interesse, ela não desaparece, ela não some sem motivo, ela não deixa a conversa morrer completamente. Existe sempre um fio de conexão sendo mantido, mesmo que de forma mínima. O erro que a maior parte dos homens comete é interpretar essa suavidade como desinteresse. Eles querem intensidade imediata, respostas longas, sinais evidentes, e quando isso não vem, concluem que ela não sente nada. Só que isso é um equívoco enorme. Mulher de verdade, quando gosta, não entrega tudo de uma vez. Ela testa o ambiente, ela testa a energia, ela observa se você sabe manter calma, ela percebe se você tem vida própria, ela quer saber se você é consistente. Então, ao invés de mandar mensagens apaixonadas, ela envia pequenos convites para a conexão. Uma pergunta simples, um comentário sobre algo que você postou, um emoji discreto, uma resposta que, apesar de curta, chega rápido. Essas microaberturas são muito mais reveladoras do que uma explosão de entusiasmo, porque mostram que a conexão está sendo construída passo a passo e não forçada. Agora veja o erro fatal. Muitos homens, ao receberem uma mensagem suave, acabam reagindo com exagero. Ela manda um "Oi, tudo bem?" e ele responde com um texto de 10 linhas.
Ela dá um sinal leve e ele tenta transformar em uma conversa intensa. Ela demonstra curiosidade e ele tenta puxar intimidade. Essa desproporção assusta, porque revela ansiedade, revela necessidade, revela que ele não está lendo o ritmo dela, está tentando impor o próprio. E isso rapidamente destrói a naturalidade da conversa. A energia morre. O homem estoico age diferente. Ele não sobrecarrega a conexão. Ele acompanha o ritmo. Ele sabe que uma mulher que manda mensagens suaves, porém constantes, está abrindo uma porta, mas espera que ele entre com calma. É o equilíbrio entre reciprocidade e presença. Ele responde bem, mas não exagera. Ele se mostra interessado, mas não se afoga na própria emoção. Ele mantém a conversa viva, de forma fluida, sem pressa, sem expectativa de reciprocidade imediata. Isso cria espaço para que ela se sinta segura e confortável. E quando uma mulher se sente segura, ela se abre naturalmente. Veja um exemplo. Ela manda mensagens que nunca morrem completamente. Talvez demore algumas horas, mas sempre volta. Talvez ela responda de forma leve, mas sempre responde. Talvez não puxe grandes conversas, mas sempre dá um jeito de te manter por perto. Isso é interesse. Não no formato que a maioria dos homens imagina, mas no formato que mulheres reais usam. Cuidado, sutileza, consistência. Uma mulher que não está interessada simplesmente desaparece. Ela não mantém conexão mínima. Ela não segura o fio. Ela não volta sozinha. Outro sinal claro de interesse está na forma como ela tenta prolongar interações simples. Mesmo quando o assunto acaba, ela adiciona um detalhe, faz uma pergunta pequena, acrescenta algo que não precisava ser dito. Mas ela diz: isso não é acaso, isso é comportamento. E comportamento nunca mente. Ela quer manter o contato vivo, mesmo que de maneira imperceptível, para alguém distraído. O homem que entende isso deixa de interpretar respostas curtas como frieza e passa a buscar continuidade. Presta atenção na qualidade, não no tamanho. Observa o compromisso sutil, não a intensidade. Percebe que é na comunicação leve, mas constante, que o interesse feminino mostra sua verdadeira forma. É assim que ela demonstra curiosidade. É assim que ela mede sua energia. É assim que ela cria espaço emocional para que algo cresça. E é aqui que entra a postura estoica. Você não tenta controlar a conversa. Você não tenta prever o desenrolar. Você apenas responde com presença, observa o ritmo, mantém sua essência. O estoico não reage com desespero à falta de intensidade. Ele entende que intensidade demais no começo quase sempre é sinal de instabilidade. O que realmente importa é consistência. E consistência suave é o que antecede sentimentos reais. Na próxima parte, você vai entender como o investimento gradual de uma mulher, o aumento silencioso do esforço ao longo do tempo, é um dos sinais mais poderosos de interesse verdadeiro. Um dos sinais mais fortes de que uma mulher está realmente interessada não aparece de forma imediata. Ele não surge como um gesto grandioso, não vem acompanhado de declarações emocionadas e nem se manifesta como um salto repentino de envolvimento. O interesse verdadeiro de uma mulher se revela através do investimento gradual, um crescimento silencioso, constante, quase imperceptível para quem vive na ansiedade, mas extremamente claro para o homem que aprendeu a observar ritmo, não intensidade. Mulheres não pulam etapas emocionais quando sentem algo real. Elas constroem, elas investigam, elas aprofundam pouco a pouco. É aqui que muitos homens se perdem, porque confundem velocidade com intensidade. E acham que só existe interesse quando existe urgência. Eles esperam que ela demonstre tudo de uma vez, que entregue segurança imediata, que se jogue sem pensar. Mas mulheres maduras não funcionam assim.
Quando existe interesse genuíno, elas não avançam rápido, elas avançam consistente. E esse avanço consistente é muito mais poderoso do que qualquer demonstração explosiva. Porque mostra que o sentimento está se formando na base, onde realmente importa. O erro clássico dos homens é tentar acelerar esse processo. Eles enxergam um pequeno sinal de interesse e já querem transformar em relacionamento, já querem marcar encontros constantes, já querem exigir reciprocidade imediata. Nessa pressa, acabam sufocando o ritmo dela, pressionando, esperando mais do que ela está pronta para entregar naquele momento. E toda pressão cria resistência. O interesse dela não só para de crescer, ele começa a recuar. Não porque ela não gosta, mas porque o homem não entendeu que o envolvimento feminino precisa de espaço para florescer. Agora imagine um homem diferente. Um homem que percebe o investimento gradual dela, não como lentidão, mas como reforço. Ele vê que ela começa tímida, mas volta. Ele nota que no início ela investe pouco, mas nunca desconecta totalmente. Ele percebe que ela vai se abrindo aos poucos, que suas perguntas ficam mais profundas, que sua presença emocional vai ficando mais evidente, que seus gestos vão ganhando significado. Esse homem não pressiona, ele acompanha, ele não exige reciprocidade imediata. Ele permite que a energia se desenvolva naturalmente. É assim que uma conexão verdadeira se fortalece. Esse investimento gradual pode aparecer de várias formas. Talvez no início ela só responda, mas depois passa a puxar assunto. Talvez antes ela falava formalmente e aos poucos começa a falar com mais naturalidade. Talvez no começo ela seja distante e de repente começa a reagir às suas histórias, a mandar algo engraçado, a demonstrar interesse no seu dia. Pequenas concessões, microgestos, movimentos quase invisíveis, todos apontando para o mesmo lugar. Ela está investindo. Devagar, mas investindo. Um exemplo ainda mais claro. Quando existe interesse real, ela cria micro-oportunidades de conexão. Isso pode ser perguntar algo aparentemente irrelevante só para continuar conversando. Pode ser comentar algo que você disse antes para mostrar que ouviu. Pode ser compartilhar uma vulnerabilidade leve para abrir espaço emocional. Ela não faz isso por educação. Faz porque está permitindo que você entre no mundo dela aos poucos. E isso é investimento. É o maior sinal de que ela está construindo algo internamente. Outro ponto importante. Uma mulher desinteressada não investe nem gradual, nem abruptamente. Ela responde por educação, mas não cria continuidade. Ela conversa, mas não aprofunda. Ela está presente, mas não conectada. E esse padrão é fácil de perceber quando você aprende a olhar para o ritmo, não para momentos isolados. Só há crescimento quando há interesse. Quando não há, tudo morre na superfície. A solução estoica é simples e poderosa. Respeite o tempo emocional dela. Não tente controlar o ritmo, não tente pular etapas, não tente arrancar confirmação. O homem que força a reciprocidade perde a naturalidade da conexão. O homem que acompanha o crescimento silencioso cria um vínculo muito mais sólido. O interesse genuíno se parece muito com uma planta rara. Cresce devagar, mas quando cresce é impossível de ignorar. Se você reconhecer esse investimento gradual, não trate como pouco. Trata-se de muito, trata-se de profundidade. Trata-se do tipo de interesse que realmente vale a pena. E a mulher que investe aos poucos é a mesma que, se respeitada no ritmo, investirá de forma intensa no futuro. Na próxima parte, você vai descobrir por que o corpo dela, muito mais do que as palavras, revela quando o interesse é verdadeiro e impossível de esconder. Se existe um sinal que uma mulher não consegue esconder, mesmo quando tenta, é a linguagem corporal. O corpo fala antes das palavras, antes das mensagens, antes da razão.
Ele reage de forma espontânea, instintiva, automática. E quando uma mulher está realmente interessada, essa verdade aparece no corpo dela de um jeito tão sutil quanto impossível de disfarçar. É por isso que muitos homens se confundem, porque esperam gestos óbvios, diretos, exagerados. Mas interesse feminino real raramente é teatral. Ele é físico antes de ser verbal. A primeira manifestação dessa verdade aparece no olhar. Não é o olhar fixo, nem o olhar intenso demais. Isso normalmente é ensaiado. O olhar de uma mulher interessada é aquele que retorna. Ela olha, desvia, olha de novo. Ela observa você quando acha que você não está vendo. Ela acompanha seus movimentos sem perceber. Ela presta atenção no que você faz quando não está interagindo diretamente com ela. O olhar dela segue você com naturalidade. Não é forçado, não é calculado, é instinto. O corpo dela quer registrar você, quer mapear você. Isso nunca acontece quando não há interesse. Outro sinal poderoso é a orientação corporal. Mulheres interessadas, mesmo em ambientes sociais, posicionam o corpo de forma a facilitar sua aproximação. Os pés apontam na sua direção. Os ombros se inclinam levemente quando você fala. Ela vira o pescoço um pouco mais do que o necessário para te ouvir. Ela se alinha com você sem perceber. Esse alinhamento corporal é uma das formas mais puras de interesse. Não importa quantas pessoas estejam ao redor, o corpo dela mostra para onde a energia está direcionada. O erro que muitos homens cometem é ignorar esses sinais sutis e focar apenas no que ela diz. Mas as palavras de uma mulher podem ser controladas, educadas, cautelosas. O corpo dela não. Por isso é tão importante que você aprenda a observar sem interpretar demais. Mulher desinteressada mantém distância regulada, se posiciona de forma neutra, evita contatos desnecessários, mira em qualquer direção que não seja a sua. Mulher interessada aproxima, mesmo quando tenta parecer indiferente. E aí entramos em outro ponto crucial: o toque. Não precisa ser um toque evidente. Muitas vezes é acidental, leve, quase imperceptível. Ela toca seu braço ao falar, mesmo que rapidamente. Ela ajusta um fio de cabelo enquanto olha para você. Ela permite que vocês caminhem mais perto do que o normal. Ela não se afasta quando você se aproxima. Esses microtoques e micropermissões revelam algo que palavras jamais revelariam com tamanha clareza. Ela está confortável com sua presença. E conforto é um pré-requisito para qualquer mulher que sente interesse verdadeiro. Agora observe o contrário. Uma mulher que dá passos para trás, cruza os braços com frequência, mantém a bolsa ou objetos entre vocês, se inclina para longe ou evita qualquer tipo de contato acidental. Não importa o que ela diga, o corpo dela já falou por ela. E quando o corpo diz, não estou confortável, não existe frase que vá transformar isso em estou interessada. É preciso maturidade para reconhecer esse sinal e seguir em frente sem insistir, sem imaginar que ela só está tímida. Um dos sinais mais fortes aparece nas microexpressões. Antes mesmo que ela perceba, o rosto dela se ilumina ligeiramente ao te ver. Os cantos da boca sobem de forma involuntária. As pupilas dilatam. A postura relaxa. O ritmo da respiração muda. Isso não se força, não se ensaia, não se controla. Isso acontece porque o interesse gera excitação interna, não no sentido sexual, mas no sentido emocional. Você se torna um estímulo positivo e o corpo responde a isso automaticamente. A solução estoica aqui é aprender a observar sem apego. O homem ansioso interpreta tudo como sinal positivo. O homem inseguro interpreta tudo como negativo. O homem estoico observa com neutralidade. Ele não cria fantasias, não ignora a realidade e não se prende a expectativas. Ele apenas lê o comportamento. Ele deixa que o corpo dela revele o que as palavras ainda não têm coragem de dizer.
Quando você domina essa habilidade, sua percepção muda completamente. Você não perde tempo insistindo onde não há reciprocidade. Não cria esperanças vazias, baseadas em mensagens educadas. E, principalmente, não deixa passar despercebido quando uma mulher está realmente interessada. Porque o corpo dela vai mostrar isso inevitavelmente. Na próxima parte você vai entender como a curiosidade verdadeira, quando ela passa a querer conhecer seu mundo, é um dos sinais mais profundos de interesse feminino. Existe um momento muito específico em que você percebe que uma mulher está deixando de te olhar como alguém comum e começando a enxergar você como alguém especial. É quando surge a curiosidade verdadeira. Não a curiosidade educada, superficial, aquela que aparece por formalidade ou conveniência social, mas a curiosidade real, aquela que nasce do interesse emocional. Mulher interessada quer entender o seu mundo, suas rotinas, seus valores, suas escolhas. Ela quer descobrir quem você é quando não está performando, quando não está tentando impressionar, quando simplesmente existe. E esse tipo de curiosidade é impossível de falsificar. A curiosidade feminina é um dos sinais mais poderosos que existem, porque ela não investiga aquilo que não importa emocionalmente. Uma mulher que não sente nada por você mantém a conversa no básico. Ela fala sobre assuntos genéricos, responde por educação, evita profundidade, não pergunta sobre sua vida, não mostra interesse real pelo que você pensa. Ela pode até ser simpática, pode até parecer receptiva, mas sua comunicação é rasa. Ela se mantém na superfície porque você não despertou algo dentro dela. Simples assim. Já a mulher realmente interessada demonstra curiosidade de um jeito muito específico. Ela começa a te perguntar coisas que vão além do óbvio. Pergunta como é sua rotina. Pergunta no que você está trabalhando. Pergunta o que você gosta de fazer quando está sozinho. Pergunta como você pensa. Pergunta como você enxerga a vida. Pergunta sobre o seu passado de um jeito cuidadoso. Pergunta sobre seus objetivos, seus sonhos, suas ambições. Isso não é educação, isso é envolvimento emocional. O erro de muitos homens é confundir curiosidade superficial com interesse profundo. Eles acham que qualquer pergunta é um sinal. Não é. Mulher educada pergunta por gentileza. Mulher interessada pergunta por vontade. A diferença está no ritmo, na continuidade, na profundidade. Como foi seu dia? Dito por alguém que não liga, é apenas formalidade. Mas dito por alguém que está emocionalmente envolvida, vem acompanhado de atenção, de continuidade, de presença. Ela realmente quer saber. Ela busca entender onde você estava emocionalmente naquele dia. Ela está conectada. E aqui entra outro ponto importante. Mulher interessada faz perguntas que se alinham com a energia masculina que ela percebe em você. Se você é disciplinado, ela pergunta sobre sua rotina. Se você é profundo, ela pergunta sobre suas reflexões. Se você é ambicioso, ela pergunta sobre seus projetos. Ela quer entrar no seu universo sem pedir permissão explícita. Essa curiosidade suave é uma ponte emocional. É assim que ela tenta se aproximar, sem parecer vulnerável demais. Agora veja como isso funciona na prática. Dois homens conversam com a mesma mulher. O primeiro fala, mas ela não pergunta nada sobre ele. Ela apenas responde. Ela mantém a conversa viva, mas não tenta entrar na vida dele. Isso é um indicador forte de desinteresse. Já com o segundo homem, ela demonstra curiosidade. Ela pergunta detalhes. Ela lembra respostas anteriores. Ela conecta assuntos. Ela mostra que presta atenção. Ela não faz isso de propósito. Faz porque está interessada. Porque algo nele mexeu com ela. A curiosidade feminina também aparece na forma como ela reage às suas conquistas e às suas vulnerabilidades. Se você comenta que alcançou uma meta, ela te parabeniza com sinceridade.
Se você menciona que passou por um desafio, ela quer entender como você se sentiu. Isso é conexão emocional. Isso é presença. Isso é envolvimento. Uma mulher que não sente nada por você reage de maneira neutra, distante, automática. A diferença entre o neutro e o interessado é enorme e perceptível para quem sabe observar. Mas existe um erro ainda mais comum e destrutivo. Ao perceber curiosidade, muitos homens começam a se abrir demais. Eles interpretam esse interesse como convite para despejar tudo de uma vez, compartilhar excesso, falar sem filtro, contar segredos cedo demais. E isso destrói a tensão natural que o interesse feminino precisa para crescer. Curiosidade não é permissão para exposição completa. É apenas o início de um caminho. A energia deve ser equilibrada, não despejada. A solução estoica aqui é simples. Responda com profundidade, mas não se entregue demais. Seja honesto, mas não se abra além do necessário. Dê a ela fragmentos da sua essência, não seu universo inteiro. A curiosidade feminina se alimenta do mistério, da construção gradual, da descoberta lenta. Quando você mantém esse ritmo, você se torna cada vez mais interessante. E quanto mais ela quer saber, mais ela se envolve emocionalmente. E lembre-se, mulher só demonstra curiosidade verdadeira quando está interessada. O corpo pode disfarçar, as palavras podem esconder, mas a vontade de conhecer você é impossível de controlar. Quando ela quer entrar na sua mente, esse é um dos maiores sinais de interesse real. Na próxima parte, você vai descobrir por que mulheres interessadas demonstram respeito natural e por que esse respeito é um dos indicadores mais sólidos de atração verdadeira. Respeito não é algo que se pede, não é algo que se exige, não é algo que se força. Respeito é algo que se inspira. E quando uma mulher está realmente interessada em um homem, o respeito aparece antes mesmo da atração ficar evidente. É quase instintivo. Ela passa a considerar sua opinião, a levar suas palavras a sério, a se comportar de um jeito diferente ao seu redor. Não importa o quanto ela tente disfarçar, o respeito se manifesta de forma natural, e essa naturalidade é um dos sinais mais sólidos de interesse verdadeiro. O erro que muitos homens cometem é confundir respeito com submissão. Eles acham que, se uma mulher está interessada, ela vai concordar com tudo, aceitar tudo ou seguir tudo que ele diz. Isso não tem nada a ver com interesse real. Respeito não é obediência. Respeito é consideração. Respeito é atenção. Respeito é cuidado com a forma como ela se comporta com você. Uma mulher interessada pode discordar de você, mas nunca vai te tratar com descaso. Pode ter opiniões fortes, mas não vai desvalorizar suas ideias. Pode ter uma vida cheia, mas não vai ignorar seus limites. A falta de respeito, por outro lado, é um dos sinais mais claros de desinteresse. Quando uma mulher não sente nada por você, ela interrompe, corta suas frases, te trata com impaciência, fala com frieza, desconsidera sua visão de mundo, te coloca em segundo plano. Não porque é cruel, mas porque você não ocupa espaço emocional suficiente para influenciar o comportamento dela. O respeito é sempre proporcional ao interesse. Sempre. Agora, observe a mulher que está realmente interessada. Ela presta atenção quando você fala. Ela considera sua perspectiva. Ela não te interrompe, mas te ouve. Ela não desdenha, ela dialoga. Ela cuida com a forma como responde. Ela evita falar de maneira agressiva. Ela mede palavras que possam te atingir. Isso não é medo, é cuidado emocional. O respeito natural nasce da percepção que ela tem sobre você. Ela te vê como alguém digno de consideração. Isso é raro, isso é valioso. E existe um detalhe ainda mais profundo. Uma mulher interessada respeita o seu tempo. Ela não te pressiona para responder rápido. Ela não cobra mensagens constantes. Ela entende sua rotina. Ela valoriza sua disciplina. Ela percebe que você tem uma vida, um propósito, uma direção.
E ela se adapta a isso com naturalidade. Não porque quer te agradar, mas porque sente que vale a pena se ajustar ao seu ritmo. Quando uma mulher respeita seu tempo, isso diz muito mais sobre o nível de interesse dela do que qualquer elogio poderia dizer. Mas muitos homens sabotam essa dinâmica porque acreditam que precisam provar algo. Começam a ceder demais, a abrir mão de limites, a aceitar comportamentos que não deveriam aceitar, tudo para não parecerem rígidos. Só que quando você permite que seus limites sejam ultrapassados, não ganha respeito, perde. Uma mulher só pode respeitar um homem que se respeita. O estoicismo ensina justamente isso. Honre seus princípios antes de honrar o desejo de agradar alguém. Um homem sem limites é um homem sem forma. E ninguém respeita a ausência de forma. Veja um exemplo clássico. Ela tenta cancelar algo de última hora. O homem que tem medo de perder diz, tudo bem, mesmo estando incomodado. O homem que se valoriza responde com naturalidade, mas deixa claro, de forma calma, que isso não funciona para ele. Ele não briga, ele não faz drama, ele não cria clima, ele simplesmente se posiciona. Uma mulher interessada percebe esse posicionamento como força. Uma mulher desinteressada enxerga como incômodo. E é nesse contraste que você descobre a verdade. Quem se importa, respeita seus limites. Quem não se importa, testa até quebrar. Outro exemplo, ao conversar, ela presta atenção na forma como usa palavras para não ferir sua autoestima. Isso não significa que ela está pisando em ovos, mas que ela considera você emocionalmente. Consideração é respeito. Fragilidade emocional não atrai mulheres. Postura emocional atrai. E quando ela percebe que você é um homem que se conduz com firmeza, ela naturalmente ajusta seu comportamento para corresponder à sua energia. A solução estoica é clara. Mantenha seus limites com calma. Não ceda por carência. Não se imponha por agressividade. Se posicione com serenidade. O respeito que você inspira determina o tipo de interesse que você atrai. Quando você ocupa seu lugar com maturidade, a mulher que está realmente interessada automaticamente responde com respeito natural. Porque ela vê algo em você que não encontra com facilidade. Um homem que não se dobra, mas também não precisa dobrar ninguém para existir. Na próxima parte você vai entender como a vulnerabilidade controlada dela, quando ela começa a se abrir aos poucos, é um dos sinais mais profundos de que o interesse dela está se transformando em conexão emocional real. Um dos sinais mais profundos, raros e poderosos de que uma mulher está realmente interessada é quando ela começa a demonstrar vulnerabilidade controlada, não vulnerabilidade forçada, exagerada ou dramática, mas aquela abertura suave, cuidadosa, quase tímida, que surge quando ela sente segurança na sua presença. A vulnerabilidade feminina não aparece diante de qualquer homem. Ela é um privilégio concedido apenas a quem despertou algo emocionalmente significativo. E quando isso acontece, você precisa saber reconhecer e, principalmente, saber reagir com maturidade. O erro que a maioria dos homens comete é acreditar que vulnerabilidade feminina significa fragilidade total. Eles acham que, quando ela se abre um pouco, é porque quer transformar aquilo imediatamente em intimidade profunda. Acham que, se ela compartilhou algo pessoal, é porque espera que ele faça o mesmo na mesma intensidade. Mas não é assim que funciona. A vulnerabilidade controlada é um teste silencioso. Ela abre apenas uma porta pequena para ver como você reage. Se você reage com exagero, se expõe demais, força reciprocidade emocional ou demonstra dependência, ela recua na mesma hora. A energia masculina precisa de equilíbrio, não de descontrole. Agora imagine outra postura. Ela compartilha algo leve, mas íntimo.
Talvez uma insegurança, um medo, uma história de infância, um erro que cometeu, um momento difícil que viveu. O homem maduro não dramatiza, não tenta sanar imediatamente, não transforma aquilo em acontecimento, ele apenas acolhe com calma. Ele entende que aquele gesto não é sobre a gravidade do que foi dito, mas sobre a coragem dela em deixar uma brecha. E quando essa brecha é respeitada, ela abre outra, depois outra, depois outra. A vulnerabilidade feminina é progressiva. Nunca vem inteira de uma vez. Veja como isso funciona na prática. Duas mulheres conversam com dois homens diferentes. Para o primeiro, ela compartilha algo pessoal e ele rapidamente tenta se aprofundar demais. Faz dezenas de perguntas, tenta se aproximar emocionalmente com intensidade exagerada. Isso assusta. Isso retira dela o controle da própria abertura. O segundo homem, entretanto, escuta com atenção, agradece pela confiança e mantém a conversa num ritmo natural. Ele não invade. Ele não exige mais do que ela está pronta para entregar. Ele acompanha. É com esse homem que ela se sente confortável para continuar se abrindo. A vulnerabilidade controlada também aparece quando ela compartilha aspectos de sua vida que poderiam deixá-la exposta emocionalmente. Não são segredos profundos, mas informações que mostram que ela baixou parcialmente a guarda. Pode ser um detalhe familiar, uma dificuldade que está enfrentando, um pensamento inseguro, um erro que cometeu, uma memória que voltou. Ela não faria isso se não confiasse. Não faria isso se você fosse apenas alguém comum. Esse tipo de abertura só acontece com homens que despertam interesse verdadeiro. Outro sinal forte de vulnerabilidade controlada é quando ela busca sua opinião em assuntos que realmente importam para ela. Não porque precisa da sua aprovação, mas porque valoriza seu olhar sobre o mundo. Isso é um grau profundo de confiança. Mulher interessada leva o pensamento do homem em consideração. Não segue cegamente, mas integra. É o tipo de comportamento que mostra que você está ganhando espaço emocional dentro da mente dela. Mas aqui existe um risco enorme. Muitos homens, ao perceberem essa abertura, começam a se abrir demais. Despejam traumas, inseguranças profundas, histórias sensíveis, como se a vulnerabilidade dela fosse licença para a exposição total. Isso quebra a tensão do início e cria desconforto. A energia do começo precisa ser leve, controlada, gradual. A vulnerabilidade masculina também deve ser revelada em camadas, não por medo, mas por equilíbrio. Você não corresponde vulnerabilidade com velocidade, você corresponde com profundidade. O estoicismo nos ensina que força real não é rigidez, mas domínio. Quando você domina suas emoções, você não bloqueia, mas controla. Você não se esconde, mas se dosifica. Você não finge ser de pedra, mas sabe abrir sem transbordar. Quando uma mulher percebe essa inteligência emocional, ela se sente segura. E segurança emocional é uma das formas mais poderosas de atração feminina. Ela se abre porque percebe que você tem estrutura interna, que você é capaz de lidar com a vulnerabilidade dela sem se perder na sua. E é exatamente nesse ponto que você identifica o interesse verdadeiro. Mulher desinteressada mantém a fortaleza intacta. Mulher interessada abre pequenas janelas. Ela deixa você ver pedaços do mundo interno dela. Ela compartilha, não por necessidade, mas por conexão. E essa conexão não nasce da pressa, nasce do ritmo certo. Na próxima parte, você vai descobrir como a competição silenciosa, aqueles pequenos sinais de ciúmes sutis, revelam que o interesse dela está se transformando em territorialidade emocional. A maioria dos homens acredita que ciúmes femininos só aparecem de forma explícita. Comportamentos intensos, perguntas diretas, reclamações abertas. Mas isso quase nunca acontece no início de um interesse real. Mulher interessada demonstra ciúmes de um jeito muito mais sofisticado, silencioso, sutil.
indireto. Não é drama, não é cobrança, é observação, é comparação. É leve mudança de comportamento quando outra mulher entra na história. É aquele microgesto que passa despercebido para quem não tem percepção emocional, mas que fica evidente para o homem que aprendeu a ler sinais, não palavras. Esse tipo de ciúme não aparece como possessão. Ele aparece como uma pequena disputa invisível, uma competição silenciosa. Ela não está lutando contra outras mulheres abertamente. Ela está tentando se posicionar emocionalmente. Ela quer saber qual é o seu lugar na sua vida. Ela quer entender se existe espaço para ela. E, principalmente, ela quer ver se está sendo exatamente mais uma ou se já existe ali um início de exclusividade emocional. Não por controle, mas porque o interesse feminino naturalmente cria esse tipo de sensibilidade. O erro dos homens é tentar provocar ciúmes para acelerar o processo. Eles acham que, se postarem fotos com outras mulheres, se falarem sobre opções, se criarem insegurança, ela vai se aproximar mais. Isso é uma ilusão. Mulheres maduras não se aproximam de homens que tentam manipulá-las emocionalmente. Na verdade, elas se afastam. Ciúme saudável é diferente de insegurança provocada. Um cria aproximação, o outro cria repulsa. Agora, veja como a competição silenciosa realmente se manifesta. Vocês estão conversando e você menciona de forma natural que encontrou algumas pessoas ontem. Ela pergunta quem? Não com ciúmes explícitos, mas com leve curiosidade. Ou vocês estão em um evento e outra mulher te cumprimenta, e ela observa um pouco mais atenta do que o normal. Não confronta, não questiona, mas percebe. Ela olha para você para confirmar sua reação. Ela quer saber se você está disponível emocionalmente ou se alguém já ocupa esse espaço. Outro exemplo, ela reage de maneira diferente quando você menciona outra mulher. Pode ser uma sobrancelha que levanta, um sorriso que diminui, uma resposta que fica mais curta. Ela pode até tentar disfarçar, mas o comportamento muda levemente. Não é drama, é sinal. Mulher que não sente nada não reage a isso. Mulher interessada reage, mesmo que minimamente. E existe um sinal ainda mais forte. Quando ela tenta destacar qualidades dela mesma de forma natural, depois que outra mulher é mencionada. Ela não faz isso de forma consciente. É instinto. Por exemplo, você fala de uma colega que treina e ela comenta sobre os treinos dela. Você fala de alguém que trabalha muito e ela menciona um projeto próprio. Isso não é competição direta, é autoafirmação. É uma tentativa quase involuntária de te mostrar que ela também tem valor. Ela quer ser vista. Um detalhe muito importante. Mulher interessada intensifica sua atenção quando percebe que você é valorizado por outras mulheres. Não por insegurança, mas porque isso confirma algo interno. Você é um homem desejável. E mulheres se sentem atraídas por homens que outros também percebem como valiosos. Mas atenção, isso só funciona de forma natural. Se você força, destrói tudo. Se você manipula, perde o respeito. O atrativo vem do seu comportamento e da sua postura, não de joguinhos. A solução estoica é clara. Não estimule ciúmes, mas reconheça quando eles aparecem espontaneamente. A competição silenciosa é um sinal valioso, mas só funciona quando surge naturalmente, como reflexo do interesse dela. Sua postura deve ser tranquila, íntegra, madura. Não se exiba para provocar, não aumente o ego, não tente inflamar a situação. A resposta correta é equilíbrio. Você demonstra que é desejado sem demonstrar que precisa disso para validar sua masculinidade. Homem estoico entende que se torna atraente não por tentar despertar emoções específicas, mas por ser íntegro, consistente, firme no próprio eixo. Quando você vive assim, o interesse feminino cresce de forma orgânica. E com ele,
A competição silenciosa aparece como um dos sinais mais fortes de que ela está começando a te enxergar como alguém que importa emocionalmente. Na próxima parte, você vai descobrir como a presença disponível, quando ela cria espaço na agenda para você, é um indicador inequívoco de interesse verdadeiro e prioridade emocional. Existe um comportamento que nenhuma mulher consegue disfarçar quando está realmente interessada. Ela cria espaço para você. Não importa quão corrida seja a agenda dela, quanto trabalho tenha, quantos compromissos existam, quando o interesse é verdadeiro, ela encontra uma forma de estar presente. É uma presença que não precisa ser física o tempo todo. Pode ser emocional, digital, energética, mas é real, é constante, é sentida. E esse tipo de presença disponível é um dos sinais mais claros e incontestáveis de que você deixou de ser uma possibilidade e começou a se tornar uma prioridade. O erro que muitos homens cometem é acreditar que mulheres interessadas sempre farão grandes movimentos. Eles esperam declarações de disponibilidade, esperam convites diretos, esperam iniciativas grandiosas. Mas mulheres raramente funcionam assim, especialmente no início. A presença disponível é sutil, porém poderosa. Ela aparece nas microdecisões do dia. Aparece na forma como ela responde. Aparece no tempo que ela reserva para você, mesmo quando poderia simplesmente ignorar. Mulher desinteressada não cria espaço. Ela preenche o dia com tudo menos você. Mas quando existe interesse, ela rearranja pequenas coisas. Ela adapta horários, ela responde mesmo cansada. Ela tenta prolongar conversas, ela aceita seus convites com menos resistência. Ela tenta encaixar você na rotina sem que isso pareça um sacrifício. E tudo isso acontece naturalmente, porque interesse não compete com prioridades. Ele se torna uma delas. Esse comportamento nunca surge por acaso. Ele é sempre intencional, mesmo que silencioso. Observe um exemplo simples. 2 homens conversam com a mesma mulher. Para o primeiro, ela leva horas ou dias para responder. Parece sempre ocupada, sempre cansada, sempre cheia de compromissos. E isso não significa que ela é má pessoa. Significa apenas que ele não está no radar emocional dela. Para o segundo homem, ela arruma tempo. Ela responde mais rápido. Ela reage com interesse. Ela aparece. Mesmo quando está ocupada, ela encontra uma forma de manter a conexão viva. Isso não é educação. Isso é prioridade emocional. Outro sinal fortíssimo de presença disponível é quando ela começa a participar espontaneamente da sua vida. Ela responde às suas histórias, comenta as suas conquistas, se interessa pelos seus projetos. Ela não está apenas observando, ela está se inserindo. Ela começa a mandar coisas que lembram você, músicas, memes, ideias, fotos aleatórias do dia. É como se ela estivesse dizendo, sem palavras, estou aqui. Esse tipo de presença emocional é um dos maiores indicativos de que ela está criando espaço interno para você. Mas existe um detalhe que muitos homens ignoram. Presença disponível não é presença desesperada. Ela não invade seu espaço, não sufoca, não força, não exige atenção constante. Mulher interessada não tira sua liberdade. Ela valoriza. Ela quer se aproximar sem atrapalhar seu propósito, sem interferir na sua energia, sem romper sua disciplina. A presença disponível é suave, alinhada, respeitosa. É exatamente isso que a torna tão valiosa. A mulher desinteressada tanto faz. A mulher interessada se ajusta. Agora veja o erro clássico. Muitos homens interpretam essa disponibilidade como um convite para acelerar demais. Eles começam a exigir mais tempo, mais respostas, mais presença. Querem transformar o interesse em comprometimento imediato. E isso assusta. Uma mulher pode estar interessada, mas ainda explorando emoções. Se você pressiona, você quebra o ritmo.
A solução estoica é entender que presença disponível não é permissão para a ansiedade, é sinal de conexão, não de posse. Um dos maiores indicadores de interesse é quando ela começa a eliminar barreiras que antes estavam presentes. Antes, ela dizia que era ocupada demais. Agora, ela tem tempo para uma chamada rápida. Antes, ela dizia que não gostava de sair durante a semana. Agora, ela sugere algo espontâneo. Antes, ela falava que dormia cedo. Agora, ela fica acordada um pouco mais, conversando com você. Esses pequenos desvios das rotinas rígidas são intencionais e só acontecem quando há motivação emocional. Lembre-se, mulher desinteressada não muda nada. Mulher interessada ajusta. Ela não sacrifica a vida, mas cria espaço dentro dela. Ela não abandona compromissos, mas abre exceções. É assim que você sabe. Se ela nunca muda nada por você, você não é uma prioridade. Se ela muda pequenas coisas, você importa. O estoicismo ensina que o homem deve observar comportamentos, não expectativas. Quando você para de imaginar o que gostaria que acontecesse e começa a ver o que realmente acontece, a verdade fica clara. E a verdade é simples. Mulher que quer, aparece. Mulher que não quer, desaparece. Não existe meio termo. Na próxima parte, você vai entender o último e talvez mais profundo sinal. Quando a energia dela começa a se ajustar à sua, mostrando reciprocidade emocional e um tipo raro de sintonia. A verdadeira prova de interesse genuíno. Existe um sinal que poucas pessoas percebem, mas que revela com precisão cirúrgica quando uma mulher está genuinamente interessada. Ela ajusta a energia dela ao seu ritmo. Não quer dizer que ela abandona a própria personalidade, nem que muda quem é para te agradar. Significa que ela começa a entrar na mesma sintonia que você. Quando o interesse é verdadeiro, ela naturalmente calibra a forma de falar, a intensidade da conversa, o tempo de resposta, o modo de se aproximar e até o tipo de humor. É uma dança emocional silenciosa, onde ela acompanha seus passos sem perder a própria essência. Esse ajuste não é submissão, é conexão. O erro que muitos homens cometem é acreditar que uma mulher só demonstra interesse quando ela adota o ritmo dele por completo. Eles querem que ela responda rápido sempre, que esteja sempre disponível, que entre de cabeça logo no começo. Mas o interesse feminino não funciona na velocidade masculina. Ele funciona na harmonia. Mulher interessada não imita você. Ela se sincroniza com você. E isso é muito mais poderoso do que qualquer declaração explícita, porque sincronização energética não se força. Ela acontece quando algo dentro dela reconhece que vale a pena se ajustar. Agora imagine o contrário. Você mantém um ritmo tranquilo e ela responde com ansiedade. Você mantém conversas naturais e ela exagera na intensidade. Você demonstra equilíbrio e ela pressiona por mais. Isso não é sintonia, é descompasso. E na maioria das vezes é um sinal claro de que o interesse dela não está no que você realmente é, mas na fantasia que ela criou. Ou pior, pode ser apenas validação. A mulher que gosta de verdade não tenta te arrastar para o ritmo dela. Ela tenta encontrar um meio termo onde ambos se sentem confortáveis. A sincronização acontece de diversas formas. Às vezes é no timing. Ela percebe que você não é o tipo que responde com pressa e começa naturalmente a se comunicar de forma mais equilibrada. Outras vezes é no tom. Ela nota que você prefere conversas profundas a conversas rasas e começa a trazer temas que alimentam essa profundidade. Pode acontecer também no emocional. Ela percebe que você é um homem calmo e ajusta o comportamento para não trazer dramas desnecessários. Esses ajustes não são planejados, são instintivos. Um dos sinais mais fortes é quando ela começa a refletir sua energia.
Se você está leve, ela fica leve. Se você está concentrado, ela te respeita e não insiste. Se você está ocupado, ela não cria conflitos, não te pressiona, não dramatiza. Ela acompanha o seu momento em vez de exigir o dela. Isso demonstra algo muito importante: inteligência emocional. E mulheres com inteligência emocional só investem esse tipo de energia em homens que realmente mexem com elas. Observe a diferença na prática. Duas mulheres conversam com o mesmo homem. A primeira nunca respeita o ritmo dele. Ela exige intensidade, força, conversas longas, cobra respostas rápidas, reage exageradamente a atrasos. Isso não é interesse, é instabilidade. A segunda percebe o fluxo. Se ele está ocupado, ela espera. Se ele está mais introspectivo, ela suaviza a energia. Se ele está animado, ela acompanha. Ela não muda quem é, mas se ajusta para manter a harmonia. Isso é interesse maduro. Isso é conexão. Muitos homens sabotam essa sintonia porque confundem ajuste com submissão e começam a testar limites. Eles acreditam que, se ela está se sincronizando, significa que podem empurrar, testar paciência, brincar com inseguranças, mas isso destrói a conexão imediatamente. Ajuste energético não é permissão para abusar do equilíbrio. É sinal de que ela está abrindo espaço emocional. E espaço emocional é uma das coisas mais valiosas que uma mulher pode oferecer no início de uma relação. A solução estoica aqui é simples: mantenha o seu ritmo. Não acelere por ansiedade, não diminua por medo, não mude sua energia para agradar. A atração verdadeira nasce da estabilidade. Quando você está alinhado consigo mesmo, mulheres interessadas naturalmente se alinham também. Quando você é firme no seu propósito, claro nas suas intenções e calmo nas suas emoções, a energia feminina entra no seu campo, não porque você força, mas porque você conduz. O verdadeiro masculino não empurra nem arrasta, ele guia pelo exemplo. E lembre-se de algo essencial: mulher desinteressada não ajusta nada. Ela segue a própria linha, a própria energia, a própria vida. Ela não se adapta, ela não observa seu ritmo. Ela não tenta evitar conflitos. Ela simplesmente existe paralelamente. Mas quando existe interesse, ela organiza o próprio movimento para encontrar o seu. É assim que você identifica quem está ali por conexão, não por conveniência. Na próxima parte, vamos fechar todo esse conhecimento. Você vai compreender como todos esses sinais se unem e revelam de forma incontestável quando uma mulher está realmente interessada de verdade. E claro, teremos o CTA final. Agora que você percorreu cada parte deste vídeo, talvez tenha percebido algo fundamental. Mulheres não demonstram interesse real através de grandes discursos, promessas, declarações ou comportamentos teatrais. O interesse verdadeiro se revela no comportamento silencioso, constante, coerente. Não no barulho, mas no padrão. Não na intensidade imediata, mas na continuidade. É justamente por isso que tantos homens se confundem. Eles esperam espetáculos emocionais, enquanto o feminino demonstra profundidade na sutileza. A mulher que está realmente interessada presta atenção em detalhes que ninguém mais nota. Ela observa você quando não está tentando ser percebido. Ela percebe nuances no seu jeito, lembra de coisas que você disse sem importância, nota quando você muda algo em si mesmo. Esse olhar atento não é educação, é conexão. Depois, ela mantém a comunicação suave, porém presente. Ela não some, ela não desaparece sem motivo. Ela mantém o fio da conversa vivo porque, para ela, você já não é mais qualquer um. Conforme o interesse cresce, aparece o investimento gradual. Ela começa tímida, mas avança de forma consistente. Não força, não pula etapas, não exige intimidade imediata. Ela cresce o vínculo no ritmo dela,
E esse crescimento é muito mais sólido do que qualquer explosão inicial que poderia desaparecer na mesma velocidade. Quando você percebe esse avanço constante, está enxergando algo que muitos homens nunca percebem. E então, algo impossível de esconder surge: a linguagem corporal. O corpo dela revela a verdade antes que ela tenha coragem de admitir. O olhar que retorna, o corpo que se orienta ao seu, os gestos suaves, a forma como ela permite proximidade. Nada disso é acidental. O corpo reage antes da mente racional. E isso é um dos sinais mais intensos de que você está entrando em território emocional. Depois aparece a curiosidade. Não aquela curiosidade superficial, mas uma verdadeira vontade de entender sua vida, seus hábitos, seu propósito. Mulher desinteressada não se aprofunda. Mulher interessada quer conhecer você de verdade. Ela quer entender sua essência, sua história, sua direção. E quando isso acontece, você já ocupa espaço no mundo interno dela. E então surge o respeito. Um respeito natural, espontâneo, sem esforço. Ela considera seu tempo, seu ritmo, sua rotina. Ela não desmerece suas opiniões, não ignora sua posição, não ultrapassa seus limites. Esse respeito não nasce do medo nem do desejo de agradar, nasce da admiração. E admiração é o núcleo da atração feminina madura. Logo depois, vem a vulnerabilidade controlada. Ela começa a se abrir aos poucos, mostra partes da vida dela que não expõe para qualquer homem. Compartilha medos, histórias, fragilidades, desejos. Não entrega tudo, mas entrega algo. E esse algo é um gesto profundo de confiança. Só abre portas internas quem acredita que existe segurança do outro lado. E quando você já está no campo emocional dela, surge a competição silenciosa. Não é disputa aberta, não é ciúme dramático, não é possessividade. É aquele pequeno incômodo quando outra mulher aparece na conversa. É a atenção redobrada diante de outras presenças femininas. É a mudança sutil no tom. Isso não é infantilidade, é territorialidade emocional. É o corpo dela dizendo: isso importa para mim. Depois vem a presença disponível. Ela cria espaço para você na rotina, responde mais rápido, sugere encontros, mantém o contato vivo, ajusta pequenos aspectos da agenda dela para te incluir. Ela não faz isso por obrigação. Faz porque você se tornou prioridade emocional, mesmo que ela ainda não admita isso para si mesma. E por fim, o sinal mais profundo: a energia dela se ajusta à sua. Ela se sincroniza com o seu ritmo, se adapta ao seu fluxo, acompanha sua intensidade. Não para te agradar, mas porque sente conexão. Esse ajuste energético não acontece com qualquer homem. Acontece apenas quando ela sente que vale a pena entrar em sintonia. Quando você une todos esses sinais, chega a uma verdade simples. Mulher interessada demonstra, mesmo quando tenta esconder. Mulher desinteressada esconde, mesmo quando tenta demonstrar. O comportamento revela tudo. E agora que você tem clareza, quero que marque sua presença aqui como um homem que busca verdade, não ilusão. Comente abaixo a palavra-chave do vídeo: verdade. Essa palavra simboliza tudo o que você conquistou até aqui. Uma nova visão sobre o comportamento feminino, construída com maturidade, consciência e calma masculina. Comente verdade, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com um irmão que precisa aprender a enxergar sinais reais e não fantasias criadas pela ansiedade.